Boa noite, pessoal. Tudo bom? Hoje estamos começando mais uma live do Setembro Roxo. A live de hoje também é uma live muito especial. Eu sempre falo, é uma live especial, mas é porque realmente os temas que a gente escolheu para esse Setembro Roxo são muito especiais. A live de hoje é duplamente especial. Primeiro, porque o tema é incrível, e segundo, porque a nossa convidada é incrível. Então, as duas coisas fazem dessa live muito especial. Hoje a nossa live é sobre psicologia e a importância da terapia em pacientes com PTI. A gente sabe que é um assunto delicado, a gente sabe que é um assunto que muitos hematologistas não abordam em consultório, não recomendam, não falam sobre isso, mas que tem uma importância imensa na nossa vida, como paciente autoimune, como paciente com doença rara, como paciente que tem uma doença grave. A gente tem que lembrar desse detalhe, porque a nossa doença não é só uma doença autoimune. Ela é uma doença autoimune rara, é uma doença autoimune grave. E quando a gente entende que ela tem esses três pilares, dá para perceber a complexidade do nosso emocional em lidar com a PTI. Não estou falando que doenças autoimunes não são difíceis, mas quando você tem uma doença autoimune mais recorrente, mais comum, você tem acesso à informação mais fácil, entendimento por parte da sociedade, por parte das pessoas, da família, mais fácil, porque eles conhecem sua doença, eles já sabem sobre o que acontece, e você também não tem aquela preocupação que nós que temos PTI temos, que é de ir parar no pronto-socorro e ninguém saber o que fazer com a gente. Essa preocupação é uma preocupação constante, faz parte da vida do paciente de PTI. Gente, tô esperando o pessoal entrar, né? Tá todo mundo entrando aí e daqui a pouco eu vou chamar a nossa convidada. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui um pouquinho assim. Tá bom o som, gente? Fala pra mim se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá muito craquelado aí. É, Alguém me responde aí. Eu tô vendo que tá entrando um monte de gente. Ana Lúcia entrou. A Tanara, quem mais? A Lúcia Gomes, a Glaucia, Janete, a Aline. Tá todo mundo aí. Maicon. E aí, o Maicon, falei de você na outra live, viu? Porque você é doidinha, hein? Você tirou o baço e já foi viver perigosamente a vida. Não, mas você tá certo. Você tá em remissão, tem que seguir em frente. Mas eu falei de você pro pessoal. Gente, é o Maicon, viu? Que tá em remissão aí, que tirou o baço. Quem quiser pedir informação pro Maicon, conversar com o Maicon, perguntar como é que é o pós-operatório. Ai, a Aura da Colômbia. Oi, Aura, tudo bom? Saludos! A Ana falou que tá ótimo. Deixa eu chamar a Geisa. Vamos ver. Ela tá pronto. Tô chamando a Geisa aqui. Ela vai participar com a gente. A Roberto, mais um monte de gente. Geisa. Olá, boa noite a todos. Das cacheadas, dá licença. Dá licença, bem? Licença. Oi, Geisa, tudo bem, meu amor? Tudo bem, amor. Graças a Deus, tá tudo ótimo. Ainda mais hoje que eu fui no retorno com o médico. Com? As plaquetas estão lindas, estão Ai, que delícia. estáveis, em remissão. Então, estou muito feliz. Gente, a palavra remissão é um objetivo, a gente sabe, comum, mas a gente vai falar de remissão nessa live, porque traz um peso também que quem não está em remissão talvez Exato. não saiba, mas a gente que está em remissão sabe. Geisa, vamos começar falando assim, quem é a Geisa? Se apresenta para todo mundo. A Geisa pessoal, profissional, Geisa roxinha, porque tem vários aspectos. Geisa é uma multitarefas aí, gente. Ai, gente, é isso, né? Mas, primeiramente, Marília, eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho que é muito importante, né, essa ação que você está tendo aí de trazer informação, conteúdo para nós roxinhos. Diante, né, de ser uma doença rara, de não ter tantas informações a respeito, com certeza, eu não tenho dúvida
que isso é muito importante para nos fortalecer diante desse processo. Digo por experiência própria, né? Porque eu lá no hospital, internada, procurei alguma coisa a respeito, achei a página no Ai, que... Instagram, e foi isso que foi me trazendo força para entender, né, o que eu estava passando. eu lembro Então, mas da vamos minha lá. mensagem. Eu não apago, tá, gente, os históricos. Eu tenho mensagem aqui de 2017. Aí, às vezes, a pessoa manda uma Que mensagem do ótimo. nada. Oi, Marília, lembra de mim? Aí eu pego e faço assim, peraí. Ah, eu lembro. Eu falo, ah, já sei. Mas eu lembro de você. Mas eu gosto quando a Ai, pessoa me procura do hospital, sabia? Porque, primeiro, é sinal de que ela tá atrás de informação mesmo e tá na aceitação já, né? isso, E exatamente. É um segundo, processo. e segundo que é assim, tá em tempo de ninguém fazer nada errado. A gente Uhum. já dá as informações porque a gente sabe que, infelizmente, tem muito procedimento equivocado, né? Sim, Então, é isso aí. eu fico feliz. Quando eu tô no hospital, eu falo, acabei de receber, viu, gente? Hoje à tarde uma menina falou, recebi meu diagnóstico domingo. Eu falei, que bênção, 4 dias. Mas é isso. Ah, Aí, fala mais, Geisa. Como Geisa se então tornou... vamos lá. Geisa sendo Geisa. Bom, gente, né? Eu sou psicóloga, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente assim extrovertida, expansiva, alegre, né? E eu acho que isso também me ajudou muito com, né, a lidar com o diagnóstico, a aceitar o diagnóstico. É óbvio que isso é uma questão da minha personalidade, nem todo mundo é assim, mas eu trabalho na área clínica como psicóloga já há 10 anos, né? Sou mãe, tenho uma filha de 4 anos e estou grávida de 29 semanas de outra menininha, né? É, Inclusive, né, esse foi o maior susto, né, Marília? Porque eu descobri a PTI com 9 semanas de gestação. Então, assim, foi um susto para todo mundo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre a púrpura em si, a PTI. Então, foi um susto para todo mundo. Mas sou cristã, sou casada, tenho um marido maravilhoso, um marido que inclusive é isso que eu quero falar também mais para frente, a respeito da rede de apoio, que é muito importante, né? Nós temos pessoas, amigos, familiares que nos apoiam. Então, meu marido, amor, um beijo, te amo. E, e estamos aqui, né, na luta, não somente para ajudar, né, as pessoas dentro da clínica, mas aqui também você que nos assiste, que acompanha essa página, né, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, né, porque, enfim, é o que você falou, né, Marília? Infelizmente, ainda muitos médicos não incentivam, né, os pacientes a procurar uma ajuda psicológica. nem comenta Infelizmente, isso a aí importância, né? nem Nem comenta. comentam da importância, exato, mas isso foi um diferencial que eu fiz ali na UTI, né, deixar claro a respeito disso, né, dessa importância da busca da saúde mental, exatamente para o enfrentamento do diagnóstico, né, e pós-diagnóstico. Então, deixo aqui aberto, né, se você tiver alguma dúvida, se você tiver precisando de alguma ajuda, eu estou à disposição, pode me chamar no Insta e Vai estou ganhar aqui um para monte de ajudá-los. seguidores, já tô avisando. Participa de live aqui, ganha um monte de gente. Eu tô avisando que a família Roxinha ela vai aglutinando, assim, ó. Tem gente aqui que tem mais seguidor que a PTI Brasil, que eu já vi. Eu vou te perguntar, já que você tocou nesse assunto, eu já quero emendar com a pergunta que eu queria te fazer logo de cara. É óbvio, Claro, vamos lá. você sendo uma psicóloga clínica há mais de 10 anos, quando você recebeu o diagnóstico, isso fez diferença para você lidar ali. Então, eu queria que você falasse desses aspectos que, na hora do diagnóstico, com a sua experiência, foi mais positivo para receber o diagnóstico e, ao mesmo tempo, pode falar também assim para mim, não, Maria, sou ser humano, meu diploma foi pro lixo nessa hora, eu não era psicóloga, fiquei desesperada. Porque tem os. Eu sei que também pode ser. Então eu queria saber como que foi Sim, pra você. não, é basicamente isso mesmo, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, né? E foi como eu falei, como foi algo muito novo para mim, porque, enfim, eu não sabia,
Na verdade, assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo inicialmente, porque eu cheguei no hospital e por conta de um sangramento muito pequeno na minha gengiva, e a minha dentista me aconselhou, né, ir ao hospital, e eu cheguei no hospital com 7.000 plaquetas. Então, assim, cheguei no hospital e grávida, Ah, você não né? sabia? Você É, sabia que estava não, grávida? eu sabia que eu estava grávida. Ah, Por tá. isso que a dentista me orientou a ir ao Mas hospital. E você sabe aí que cheguei, dentista sabe muito sobre PTI, viu? né? Dentistas Então, estudam PTI. E eu acho isso sensacional. Porque os sensacional, dentistas, porque foi ela que fez a diferença, né? exato, porque se ela não tivesse me orientado aí, gente, eu acho que eu teria morrido em casa, porque eu cheguei com 7.000 plaquetas, né? Então, fiz ali o hemograma, eles não estavam acreditando naquele primeiro momento ali, né? Como assim? Você tá viva com 7.000 plaquetas, andando, e eu assim, realmente, eu só estava com algumas marquinhas assim, né, algumas petequias no braço, e esses pequenos sangramentos na gengiva, virou um coagulinho assim. Não era nada muito. Então eles ficaram muito surpresos com a forma que eu estava, porque eu estava bem, né, mesmo com 7.000 plaquetas. E aí, ali, Marília começou a pipocar, porque aí falaram, olha, agora você vai para UTI. E eu falei, gente, mas como assim eu vou para UTI? Eu só estou bem, eu estou ótima. Não, Giza, mas você está com 7.000 plaquetas. Eu falei, mas isso é bom ou é ruim, né? Porque eu não entendo, né, de sangue. Eu não estava Eles nem entendendo de falaram qual que era plaqueta. o mínimo, né? Fala qual que é o mínimo para Me entender. falaram, né? E aí, diante disso, é, ela me falou, olha, Geisa, mas o problema é que o mínimo aí é o valor de referência 140.000. E eu falei, caramba, e eu tô com 7.000. Só que tá, eu não sabia o que poderia acontecer, eu não sabia que eu poderia ter uma hemorragia. E aí ela me explicou que eu poderia entrar num quadro No hemorrágico e mesmo até dia, ali no pronto-socorro. exatamente, na Olha a emergência do hospital ela já me sorte explicou. que você teve, mulher. Porque o pessoal demora até 2 anos para ter um diagnóstico de PTI. Assim, de ter essa Não, explicação então, inicial. Essa é, explicação inicial, que pode ter um sangramento. Nossa, ela não me falou que eu tinha PTI, né? Ela só me explicou a, as a, a, consequências da da plaqueta plaqueta baixa. baixa. Tá. Isso, até por conta da gestação, que Sim, eu poderia perder a bebê. exato. Então, mas o hospital foi muito fantástico ali, sabe? Nesse acolhimento, nos procedimentos. Então, respondendo a sua pergunta, porque eu tive que fazer todo esse contexto para te responder. Quando eu soube que eu poderia ter uma hemorragia a qualquer momento, ali eu com o celular fui no Google, pesquisei algumas coisas e eu entendi que poderia ser uma leucemia, que poderia ser um lúpus, né? Só que nessa hora entrou a Geisa, ser humano, o medo. O medo, porque eu falei, caramba, e agora? Eu estou grávida, eu tenho uma filha, eu tenho um marido, eu tenho uma vida. O que está acontecendo comigo? A primeira coisa que eu me perguntei, o que está havendo? Então, pessoal, esses questionamentos são naturais, não adianta, nós não somos de ferro. Nós vamos sim nos perguntar, nos indagar o que está acontecendo, vai vir o medo sim, porque o medo é algo inato, é algo do ser É humano, a culpa, né? né? O que que eu fiz? O que eu fiz para merecer Não, isso, porque né? a gente acha, eu escrevi um livro sobre PTI, tá, gente? Eu nunca lancei, tá? Só escrito. Mas um dia, quem sabe, eu lanço. Mas no livro que eu escrevi, eu coloquei isso. A gente é tão controlador que a gente acha que controla as células do corpo. Exatamente. Então a gente se sente culpado por algo que a gente não tem controle. Você não tem controle sobre suas plaquetas e seus glóbulos Não brancos. temos. Mas você é. As pessoas, hoje em dia mesmo, acho que é a neurose. A gente é tão controlador que a gente se sente culpado por uma coisa que não é um mecanismo passível de controle consciente. Não é uma coisa que você fez para você mesmo, né? Uhum. Sim, e no entanto, né, que os médicos, eles até falaram para mim, Giza, não adianta você querer ficar procurando uma resposta do porquê você desenvolveu. O porquê é completamente dispensável. Exatamente, porque a gente fica, nossa, será que eu comi alguma É, coisa?
Será que eu peguei uma virose? E eu super bem, eu não tinha nada, absolutamente nada. Aí você vai para questões genéticas, mas será que alguém teve na minha família? Você fica realmente buscando respostas para aquilo. Querendo E na achar. verdade, exato, né? E aí, naquele primeiro momento ali, que inclusive é algo muito importante para nós, roxinhos, entender, é aceitar. Mesmo eu sem saber o meu diagnóstico, eu escolhi aceitar. Então, naquele momento, eu pensei, falei, olha, tá bom, eu estou aqui sendo cuidada, eles estão tomando todos os cuidados necessários comigo, não é para eu levantar, então eu não vou levantar, vou ficar acamada, então eu vou ficar acamada. Vou ficar uma semana sem lavar o cabelo? Vou ficar uma semana deitada sem lavar o cabelo? Vou ficar 11 dias sem escovar os dentes, né? Porque eu fiquei no estado que eu não podia escovar dente. Nossa, ficar na UTI sem escovar. Gente, ficar sem escovar dente uma semana é terrível. Mas aí eles vêm com aquele líquido que não é um Listerine gostosinho, é uma coisa horrorosa, um peróxido de não sei o que lá, horrível. Isso aí mesmo. E aí você tem que bochechar e jogar na comadre, né? Nossa, eu senti o gosto agora. Mas é o que você falou, a aceitação. Até porque, assim, claro, cada um tem um período de aceitação. Ninguém tá falando assim, 30 segundos, aceita aí. A gente não tá falando isso. Mas a aceitação te leva para ação, né? Porque aí você vai adiante. Quando você tá na negação, negando a ação, tá parado ali, você não consegue lutar, né? Você não Exato. consegue. E é o que a gente precisa entender como o nosso processo, como o nosso cérebro entende essa informação. Né? Porque a partir do momento que a pessoa ela é mais otimista, ela é mais pensa positivo, tem mais fé, tem mais energia, tem mais atitude para enfrentar o problema, você pode ter certeza que o seu organismo, o seu corpo começa a agir a favor de você. Mas isso com certeza. As doenças autoimunes, um dos fatores é o emocional. E o emocional é regulado pelos hormônios de estresse. Quanto mais estressado, mais desregulado. Quanto mais desregulado, mais inflamado, mais você atrapalha o tratamento. Por isso que eu falo, não adianta você ficar nervosa. Tem gente que é nervosa. Eu sou nervoso. Não vai resolver nada na sua vida ser nervoso. Só vai alterar seu sistema imunológico. A gente tem que... não precisa ser uma positividade tóxica, tá, gente? Mas a gente tem que centrar, assim, sabe? Tem que... Porque é uma... Eu vou te fazer uma pergunta, você vai falar se você sentiu isso. Por mais rede de apoio, né? Eu também tinha, tal, você tem, eu tenho também. Mas na hora, você percebeu lá na UTI, quando você ficou sozinha, nem sem a visita, sem nada, né? Você percebeu assim, sou eu por mim? Você percebeu isso? Eu e eu mesma, tipo, não tinha... no entanto que quando eu estava internada, no primeiro dia, meu marido estava viajando. E aí ele falou assim para mim, eu estou voltando. Eu falei, olha, não adianta você voltar. Não tem nada que você possa fazer. Acaba aí seu serviço e depois você vê. Falei para ele, falei, olha, fica tranquilo. Falei, não tem nada que você possa fazer agora por mim. Não tem. Imagina a cabeça dele. Mas e é isso que você falou. É eu e eu mesma, e eu e o meu corpo, o meu organismo, né? E ali eu fui trabalhando exatamente o quê? Primeira coisa que eu tentei fazer, buscar informação. Até porque, Marília, demorou alguns dias para o diagnóstico. Por quê? Eles fizeram uma bateria de exames, quando eles acho que demorou 2 dias para fazer o mielograma, porque ainda era feriado, E você estava assim. Grávida também. E eu não é simples. Grávida, não é simples, né? Precisava investigar também outras coisas, porque eu não tinha tanto sintoma, né? Então, primeiro veio um infectologista. Hoje não se fala mais isso, mas os mais antigos chamam esse tipo de PTI de PTI seca. Uma PTI bem silenciosa, pouco sangramento, nenhuma equimose, pouca petequia. Aquela PTI que é a mais traiçoeira, assim, no sentido de que você pode ter um AVC e morrer e ninguém sabe do que você morreu. Porque ela Exatamente. Completamente silenciosa. Extremamente
extremamente silenciosa, porque os médicos, exatamente nesse primeiro momento, eles falavam, olha, e aí? Né? Mas você não tem nada, você tá bem, porque eu tava assim, plena, não tinha nada. E aí passou um dia, mais ou menos, um dia e meio, quando eles repetiram o meu hemograma, minhas plaquetas caíram para 1.000. E mesmo em 1.000 plaquetas, eu ainda não tive nenhum tipo de sangramento. E o bebê tranquilo. Perfeito, eu não tive nenhum sangramento vaginal, nada ali, ó, bonitinha, coladinha, graças a Deus, né? E essa era uma das preocupações, né, dos médicos. Então, quando eles fizeram uma bateria de exames, e primeiramente quem assumiu o caso foi o infectologista, o hemato chegou e falou, olha, agora a gente vai ter que assumir, porque você vai ter que fazer um mielograma para a gente poder descartar outras doenças. Eu suspeito de PPI, aí eu falei, que PPI? Falei, Nossa, que isso, gente? muito bom. Depois você põe o arroba dele aí. A hora que ele falou o nome, a hora que ele começou a falar o nome da púrpura, eu falei, o que é isso, gente? Isso daí é um xingamento. E aí eu depois fui pro Google, né, para pesquisar. E aí foi quando eu comecei a entender o que era essa suposta doença que eu poderia ter. E aí foi isso que foi me tranquilizando. A informação. E o médico foi maravilhoso, porque ele colheu o mielograma com todo cuidado, porque eu poderia ter uma hemorragia até com, né? Mielograma, sim. Eu também fiz Exato. em plaquetas. Aí eles fazem um tampão, né? De gases Sim, e esparadrapo. E aí fica uma. Gente, é muito engraçado. Fica o enfermeiro assim segurando o tampão. Aí o médico faz o mielo, ele já vem, pá! Gruda, e aí ele comprime com a mão, porque a gente não para de sangrar na hora que tira a agulha. A gente continua sangrando ali pelo buraco, né? E aí eles fazem esse tampão, que eles chamam tamponamento. E eu acho, assim, gente, tô falando é engraçado. Na hora não é engraçado, minha mielograma doeu pra caramba. Mas, pra mim doeu. Eu sou ruim de anestesia, não pegou. Eu fiz sem anestesia. Você imagina que eu morri, fui pro céu e voltei, porque eu senti tudo. Mas, depois pensando no como foi, é engraçado os procedimentos e ao mesmo tempo, como os médicos e a enfermagem, que eu tenho que muito destacar, eu sempre destaco, é preparada, é maravilhosa. A enfermagem brasileira, quem já teve experiência lá fora, tem que bater palma, porque os nossos enfermeiros, a quantidade de conhecimento e técnica que os enfermeiros, e assim, auxiliares, tá? Não tô nem falando enfermagem-chefe, é muito superior a muitos países, porque, assim, existe uma coisa lá fora de que médicos fazem alguns procedimentos que aqui no Brasil quem faz é a enfermagem. Então, os enfermeiros são mais crus, sabe, em alguns países. E a nossa enfermagem é incrível. E eu tenho certeza que foi sua companheira na UTI, foi a enfermagem. Nossa, gente, eles assim me deram todos os apoios necessários, né, para aquele momento. Então, de verdade, assim, eu sou extremamente grata ao hospital, aos médicos, aos enfermeiros que cuidaram, ali, aos técnicos, né, que, gente, que me deram um banho. Oi? Qual que é o hospital? Conta pra gente. Alsta Clínicas, chama aqui de São José do Rio Preto, da minha cidade, aqui do estado de São Paulo. Alsta Clínicas. Alsta. Eu moro no interior de São José do Rio Preto, né? Gente da região de São José do Rio Preto, já tá sabendo. Eu moro no interior, São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Então aqui é um hospital muito bom, né? Então eles me deram todo o apoio necessário, até porque você fica muito vulnerável nesse momento, né? Essa palavra... E nós temos que lidar com o emocional, com um diagnóstico que você não conhece, que você não entende, que você não sabe. E aí você ter que depender para tomar um banho, para fazer um xixi, né? Todo esse processo, não é fácil lidar com o emocional. Para comer. Muitas pessoas ficam debilitadas, não conseguem, né? Porque dói tanto o corpo que não consegue. Porque eu tremia, eu não conseguia comer. Aí tinham que dar na minha boca. Olha que doido, gente. É então... o que eu falo, tem PTIs e PTIs, né? A gente é os casos extremos aqui, a gente é os. Mas você zerou a plaqueta? Não. O meu marido fala que você zerou? Você zerou, viu? Eu acho que você... Olha, o meu marido fala que eu zerei.
E a minha paciente, eu tenho uma paciente que ela trabalha com transplante de medula. E ela disse assim para mim, ela falou, Geis, essas 1000 plaquetas que você tinha, era simplesmente o que a bebê precisava para permanecer firminha dentro de você. Então essas 1000 plaquetas não eram suas. Não eram suas, exato, eram não da eram bebê. minhas. Você tava zerada, gato, que nem eu. E, gente, não. Então, quando ela me deu essa explicação. É importante falar isso, que a gente tá aqui, 2 zeradas. Sim. Tá? Não morre aqui, tá? O que mata é para trazer para todo mundo esperança. Esperança, né? não eu vejo não exatamente, eu vejo dessa forma, porque é como uma missão, Marília, sabe? Eu vejo a minha história como uma missão para instruir outras pessoas, para ajudar outras pessoas a entender que, olha, eu sou uma sobrevivente, né? Adorei fácil? Não. Sobrevivente, adorei, porque eu não gosto da palavra guerreira. Eu gosto da palavra sobrevivente. Eu também falo que sou sobrevivente. Porque guerreira é isso, guerra. Nós somos. Não é guerra. Não é guerra. Sim. Não é guerra, entendeu? E eu sou uma sobrevivente e eu penso assim, hoje, é óbvio, pessoal, né? Você que está assistindo, você que vai nos assistir, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil você ter que lidar com as suas emoções. Não é todo mundo que às vezes tem a informação necessária para lidar com as emoções. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é impossível. Você pode procurar ajuda. Se você acha que você está muito angustiado, que você está muito deprimido, que você não consegue lidar com aquele sentimento, procure ajuda. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Porque nós temos a intenção, nós como seres humanos, que queremos ser a fortaleza em tudo, né? Muitas vezes nós não queremos procurar ajuda. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos sim de ajuda. E não a Catinha está até falando aqui, ó, que está fazendo terapia. Parabéns, Catinha. Não é problema nenhum, sim, você pedir ajuda numa situação dessa, né? Claro, a sua rede de apoio vai estar balançada igual você, porque você imagina, você ama uma pessoa e a pessoa está na UTI. Ninguém vai estar bem na tua família, seus amigos, vai todo mundo ficar muito preocupado. Mas é importante destacar que a pessoa principal é você. Eu tô falando isso porque as mães roxinhas que tem PTI, elas, ai, meu filho, e agora e meu marido, minha casa. Tá, mas é você. O foco agora é você. Eles vão lá se adaptar, eles vão dar um jeito. Gente, as pessoas dão um jeito. Não fica no hospital na UTI pensando na roupa para lavar de quinta-feira. Pelo amor de Deus. Também entender que a rede de apoio é um apoio entre si também, não é só para você. A família se estrutura, e precisa se estruturar, até para a família lidar com o diagnóstico, porque não é fácil você ir para casa depois de visitar alguém que você ama no hospital e dormir. Eu entendo, esse emocional é um emocional abalado na família. Estou falando isso porque a gente é psicóloga familiar, né? Então ela é muito boa para falar disso. Como que a família pode se nutrir ali de ferramentas básicas ali na hora de dar esse suporte? Porque falar assim, não chora na frente do paciente é uma idiotice, né? Se você quiser chorar, você vai chorar. A pessoa que você ama tá na UTI, machuca todo mundo, a gente sabe disso. Mas que ferramentas básicas ali a família e a rede de apoio, eu falo família, gente, mas considera amigo, né? Todo mundo. Sim, pode sim. construir ali para seguir juntos, sabe? E firme, né? Não abalar tanto. Eu acho que a primeira coisa, e eu vou bater bastante nessa tecla, é buscar essa informação. O que é a púrpura? O que é a PPI? O que é essa doença autoimune? Porque o que acontece? Se você vai chegar para me dar um apoio, para me acolher, mas você não sabe do que você está falando, isso não necessariamente vai me ajudar. Então é importante você saber, é importante que a família entenda o que está acontecendo com você, né? E depois disso, eu acho que o mais importante é o acolhimento, né? Vamos chorar junto? Vamos chorar junto. Vem cá, eu vou te abraçar, eu vou te abraçar. Roda de oração. E isso que aconteceu
comigo, por exemplo, na UTI, exatamente aconteceu isso. O pessoal da minha igreja foi lá, fez uma serenata, sabe? Isso me fortaleceu muito, porque eu digo que a minha rede de apoio, né, que não foi só a minha família, mas foram os meus amigos, me fortaleceram muito, porque eu me senti muito amada. Isso ajuda Fizeram muito. campanha, fizeram campanha de doação de plaquetas, de campanha de doação de sangue, tudo que você pensar, fizeram lá, fizeram por mim aqui na minha cidade. Então, isso me fez me sentir muito amada. Então, o que a família pode fazer hoje? O que essa rede de apoio pode fazer? Nesse momento não tem que ficar julgando, criticando, ou perguntando, você está morrendo, o que você... Não! É um momento de acolhimento. É um momento de demonstrar o que é amor por aquela pessoa. Porque nós ficamos muito sensíveis. Os Ficamos. hormônios A ficam gente assim. fica, fica. Ó, o efeito colateral do próprio remédio, né? Mexe com os nossos hormônios. E a gente fica também numa situação assim. A vida não é eterna, né? Assim, porque a gente não, no dia a dia, quando você é saudável, você não pensa, um dia eu vou morrer. Você sabe que um dia você vai morrer, mas essa finitude da vida não é tão próxima. Quando você está numa UTI ou no hospital, você descobre uma PTI, começa a cair um pouco a ficha. Não é, realmente, eu posso morrer. Assim, parece que fica Sim. mais perto, né? E isso dá um Fica... negócio. Não, eu falo que eu falo assim, gente, eu bati na porta do céu, mas eu fui rejeitada. Essa é a brincadeira que eu faço, porque, cara, de verdade, cheguei lá, né, e eu falei, pronto, vou morrer, Eu, né? eu, E quase, eu quase morri 2 vezes, assim. Teve uma noite que foi crítica, que a médica, ela não sabia o que me responder, sabe? Ela ficou em silêncio. Aí eu falei assim, porque uhum, eu perguntei, amanhã, se não der certo isso aqui, que ela tava tentando rever, porque eu tive vários efeitos colaterais adversos que as pessoas que têm PTI não têm. Aconteceu comigo. E então eu uhum, ficava na UTI com síndrome de Stevie Johnson, que é uma reação grave à medicação que dá necrose. Então minha boca tava preta, meus olhos começaram, entendeu? E aí eu podia começar a perder ponta do dedo, começou a dar um processo de necrose por conta do uhum, medicamento que eu era alérgica e não sabia. Gente, eu não sabia, a médica não sabia, tá? Não foi erro de ninguém. E junto com a plaqueta zerada, tá? Que eu tava na semana da plaqueta zerada. Então, quando ela tentou uma coisa, não foi, tentou outra, não foi, ela tentou a terceira, e eu sou chata, né? Ficava perguntando todo dia, qual que vai ser amanhã, não sei o quê. Ela ficou em silêncio. Aí eu falei, você não sabe o que fazer amanhã, né? Aí ela falou, ela ficou meio assim. Aí eu falei assim, porque eu sou muito que nem você, direta. Aí eu falei assim, doutora, fala a verdade. O que tá acontecendo? Vou morrer? O que é? Ela falou assim, olha, você pode ser... Eu falei, fala, eu gosto de verdade, não fala meia verdade. Ela falou assim, eu não sei se você passa dessa noite. Ela falou desse jeito, mas eu quero que você passe. E aí eu falei pra ela, então amanhã você me traz um café da manhã bem gostoso com pão de queijo que eu vou cobrar. E ela tava lá e eu falei, cadê meu pão de queijo? mas Mas essa noite eu mas tive certeza que olha, eu bati, viu? mas olha que legal o que você fez. Você trabalhou a sua mente para reverter aquela possível morte. E é exatamente isso que nós precisamos começar a trabalhar. Porque entre morrer e o viver, nós estamos lá entre morrer e viver. E aí, qual que é a nossa escolha? Eu vou escolher morrer? Eu vou escolher pensar, nossa, então já que ela está me dando essa sentença, que eu posso não passar dessa noite, eu vou viver isso e vou me afundar nisso? Vou Não, o que que você chorar. trouxe? Uma palavra, você trouxe uma palavra de esperança. Então amanhã me traga um café da manhã. Não, eu falei mesmo, porque o café era horrível. Eu falei, eu quero o café Bem da manhã. gostoso. Eu quero bem gostoso da lanchonete dos médicos, que sempre é a melhor do hospital, né? Eu falei, quero um bem gostoso com pão de queijo, bem gostoso. Aí ela olhou pra mim, porque assim, as minhas médicas eram muito humanas. Elas eram residentes, a maioria, né? Tinha a chefe. Elas ficavam com os olhos cheios de lágrimas, sabe? Elas eram bem humanas, elas se emocionavam. Então ela Uhum, tava nesse ponto, sabe? E aí eu sim. falei isso pra ela. Eu falei, Se só que, envolve. claro, gente, falar que eu dormi tranquila é mentira, né? Aquela noite foi tensa. Não, Mas é, eu rezei, e aí eu falei com Deus, eu falei, se você quiser me levar, minha consciência
Porque assim, eu acho que isso é uma coisa que você tem que falar também, gente. Eu tava com a consciência tranquila naquele momento. Se eu morresse naquele momento, eu tinha certeza que eu ia pro céu, sabe? Não tinha nenhuma Uhum. dúvida dentro da minha religião, da minha crença, que algo de ruim ia acontecer. Então, eu tava com a minha consciência tranquilíssima. Eu falei para Deus, olha, eu fiz muita coisa até hoje, já ajudei muita gente, porque eu tenho esse perfil meu, assim, de ser assim, desde pequena. Eu sempre fui voluntária, sempre trabalhei em ONG e tal. Então, eu falei, já fiz muita coisa. Então, se for para ser, mas eu queria ficar. Você que Ó, sabe. olha, eu vou ser bem sincera com você, porque eu fiz todo esse processo aí também. Falei, olha, eu não tava com medo de morrer e, tipo assim, é porque eu não vou pro céu. Não tive esse medo, né? Mas eu falei, olha, Senhor, né? Deus, eu tenho uma filha de 4 anos, eu tô com uma bebezinha que eu gostaria de acompanhar, de vê-la crescer, né? Então, gente, é inevitável certos pensamentos, porque nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos. Então, a gente tem que entender e aceitar que nós vamos pensar, sim, que nós teremos medo, sim, né? Mas o diferencial disso tudo é como você encara o diagnóstico. É como você encara essa doença, né? Como que você vai encarar daqui para frente tudo isso. Né? Esse é o diferencial. Ah, Geisa, mas isso é uma receita de bolo? Que você tá... Não, não existe uma receita. Não existe uma receita. Existe um processo. Que aí você tem que começar a trabalhar mentalmente, processando, sempre pensando coisas boas, revertendo as situações. Uma situação, por exemplo, que aconteceu comigo, o médico, quando as minhas plaquetas de 1.000 foram para 4.000, o médico veio me falar, olha, Geisa, essas plaquetas subiram para 4.000. Eu falei, yes! Que bom, doutor! Aí ele falou, Geisa, não é muita coisa. Coitado, gente, eles ficam de um jeito que... É porque 4.000 não é, gente, não é normal para médico que lida no dia a dia. O paciente com câncer terminal, leucemia metastática, vai, espalhada já, tem 80.000, 90.000. Então, para eles, 4.000 é muito pouco. É muito pouco. E aí eu comecei a pensar nessa forma. Eu comecei a não me apegar aos números, mas aos sinais do meu corpo, né? A como eu estava reagindo ali todo aquele processo, a olhar para as pessoas, né? Eu comecei a olhar assim, de forma o que era bom, o que era positivo, Você ficou né? quanto tempo Caramba, eu na fiquei internação? eu fiquei 11 dias na UTI e 3 dias no quarto. Então foram 11 dias Para assim, conhecer todo mundo. Deu tempo de passar nas todos os camas, fazer plantões. umas. Vixe, as enfermeiras falavam assim pra mim, olha, quem vai fazer hoje, quem vai passar plantão hoje é a Geisa, porque ela já sabe quem tomou banho, quem tomou o quê, quem comeu. Então, assim, foi bem descontraído, né? Foi muito bom. Então, esse ambiente também me ajudou muito dentro desse processo, né? Porque eu não me entreguei. Ah, é 4.000? Doutor, que yes, que bom que é 4.000 e não é 1.000, já melhorou. Ah, Geisa, mas, doutor, é 4.000. No outro dia, 8.000. E ele, Geisa, é É o 8.000. Mas, dobro. doutor, já tá melhor do que quando eu cheguei nesse hospital, falei para ele. É verdade. Olha, já tá melhor. Então, quando a gente pensa, né, na verdade, do lado bom das coisas, gente, o nosso organismo, ele conspira a nosso favor, ele vai agir a nosso favor, porque aqui, ó, também tudo é a nossa mente. Tudo é a nossa mente. Se você se entregar, se você falar, bom, já era, você vai morrer mesmo. Não estou dizendo, gente, repetindo, isso não é uma receita de bolo. Não é. Não é uma receita de bolo, mas saúde mental é muito importante para pessoas que têm doenças autoimunes. Porque é o que você falou, exatamente. O estresse é um dos gatilhos aí para desencadear e virar um regaço no nosso organismo. Então, não é só o estresse, é a ansiedade, é a forma que você lidar com a informação, E, e, né? e assim, a depressão clínica mesmo, ela é muito comum em pacientes autoimunes. É muito, e não necessariamente na hora do diagnóstico, mas um ano depois, sabe? Porque a ficha cai, né? Porque a ficha cai. A ficha cai. É. Então a depressão é comum de acontecer, não é uma coisa assim.
várias pesquisas. Nos Estados Unidos, eles perguntam isso para os pacientes todo ano lá no congresso e sempre tem uma porcentagem muito alta de depressão Muito alta. diagnosticada, tratada com medicamento, com terapia. Então, gente, se você acha que você pode estar entrando num processo de depressão, tem que procurar ajuda, porque também pode ser a depressão química, que a gente fala, né? Que é o quê? Alterações hormonais bruscas, então serotonina lá embaixo, dopamina lá embaixo. E aí você precisa repor esses hormônios para você sair desse estágio depressivo, porque Sim. a depressão, ela tá ligada aos hormônios, não é só um processo psicológico, também é um processo físico. E aos medicamentos, imagina, a gente toma uns medicamentos, gente, que podem destruir os hormônios, literalmente, eles são muito fortes. Então a gente tem Muito. que estar com isso no radar, sabe? É importante, assim, por isso que eu fiz essa live com você, porque eu falei, cara, terapia, eu, assim, salvou minha vida, né? Óbvio, porque eu tive depressão depois da PTI, tive depressão profunda de levantar para tomar banho 3 da tarde, de não sair da cama, e mesmo assim, tentando seguir em frente, tive depressão. Porque a depressão, ela pode ocorrer junto com a vida normal, tá, gente? Ela não... Sim. A depressão não é porque a pessoa tem PTI que ela vai. Gente, isso é importante nós falarmos aqui. Não é porque você tem PTI que você vai desencadear, né? Você vai desenvolver o transtorno, né, depressivo. Não é isso, tá? Não é isso. Mas a depressão, ela às vezes é uma predisposição que a pessoa já tem, né? E devido a essa oscilação de hormônios, né? E de medicação, e até mesmo por conta desse mover, desse movimento da questão de, olha, agora eu vou morrer, o que vai ser de mim? E esses pensamentos intrusos, ela pode ser desencadeada, né? Uma coisa interessante que eu li num artigo é que eles falam mais ou menos, parece que uma quantidade mais ou menos de 80% aí de pessoas que têm doenças autoimunes são mulheres. E mulheres têm muitas A PTI, dificuldades, muitas é deficiências. 30%. Exato. Então, e aí tem o quê? Tem muitas deficiências o quê? Hormonais. Hormonais. Então está muito associado ali, está muito perto. Então, se aí eu vou pegar o gancho do que você falou, né? Olha, pessoal, você que está nos assistindo e vai nos assistir ainda, se você tem percebido, né, que você não está legal, que você não está sabendo lidar, né, com esse sentimento, com essas tristezas, né, procure ajuda. Tente entender o porquê que você está sentindo isso. Não permita que isso se agrave. Essa live aqui é exatamente para gerar o quê? Para gerar em você interesse, curiosidade, informação, para você procurar ajuda, não deixar a peteca cair. Porque se a peteca cair, É, aí é mais difícil. a minha É caiu, mais difícil é você. mais difícil. Foram 2 anos de terapia semanal, fora outras coisas, né? Yoga, pilates, Sim, exercício, tudo que eu podia, amigos, viagem. Gente, chegou uma hora que eu falei, eu preciso ir pro Nordeste. Eu peguei pro Nordeste, juro, eu fiquei quase um mês no Nordeste, na casa de amigos, porque eu falei, eu preciso de sol, natureza, eu preciso de vida, sabe? Eu moro em uhum, São Paulo, no meio da cidade, caótico. Falei, nossa, eu preciso sair daqui. Porque é, parecia que estava afundando, sabe? E foi sim. importante para mim essa viagem. Então, assim, ferramenta, óbvio, gente, nunca deixei a terapia. Estou na terapia até hoje, né? Já vai fazer, sei lá, 8 anos. E sabe uma questão também importante a ser falada aqui, Marília, é sobre o preconceito da terapia, né? Infelizmente, ainda existe muito preconceito das pessoas em fazer terapia. Ah, mas terapia é pra gente louco, é pra gente maluco, né? As pessoas usam esses jargões assim. E de verdade, gente, a terapia, É para todo todo, todo mundo. mundo, todo mundo precisa fazer terapia, porque a terapia ela vai te ajudar a organizar as ideias, né? A organizar os Você pensamentos. falou uma coisa muito interessante: pensamentos intrusos. Como lidar com os pensamentos intrusos ali na hora que eles vêm ali na cama do hospital, ou então na hora que abriu o envelope do exame, do hemograma? Como que você lida com esses pensamentos intrusos? O que se faz? Ó,
Eu costumo dizer que a gente costuma sempre olhar apenas para um lado da moeda, né? Às vezes esses pensamentos intrusos, pensamentos automáticos, eles vão surgir. E o que a gente tende? A olhar sempre um lado só da moeda. Nessas horas, nós temos que nos questionar. Tá, recebi agora 4.000 plaquetas. Tá, tô morrendo? Tô morrendo. Vamos ser claros aqui, né? Pela medicina, pelos estudos, estamos morrendo. O que a gente tem que tentar fazer nesse momento? Porque nem toda UTI vai ter, a pessoa vai ter o celular ali para fazer uma pesquisa, né? Sim. Né? Para saber, olha, o que está acontecendo comigo. Nesse momento, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Tá, eu tenho a possibilidade de morrer, mas eu também tenho a possibilidade de viver. Eu ainda não morri, eu ainda estou respirando. Olha, existe uma solução. Olha, eu vou conversar com o médico, eu vou começar a pensar, a desenhar o que é bom, né? O que é bom? Olha, caramba, já estou no hospital, já estou sendo medicada, eu estou tendo um bom atendimento, né? É começar a olhar realmente para as coisas boas e tentar desconstruir esses pensamentos que vêm para nos consumir. Porque são pensamentos que vêm para nos consumir a ponto, assim, se a gente... Sim. Então, nesse momento, o que é importante? Tentar desconstruir olhando para o outro lado da história, olhando para o outro lado da moeda. Né? Quais são essas possibilidades? Quais são as hipóteses? Vamos pensar no que é bom. O ruim já está acontecendo, eu já estou com 4.000 plaquetas. Negativo aqui. Já estou na negativa. Tá, vamos olhar para o lado bom. O que é bom, né? Dentro de um processo ali. Sempre tem algo que é bom. Sempre haverá algo bom. Mesmo você ali na beira da morte, você está consciente das coisas, sempre haverá situações ali ao seu lado que é bom. Lá na UTI, havia pessoas que ia tocar música para o pessoal, para nós, né, que estávamos internados. Tinha pessoas que iam lá fazer oração pra gente, sabe? E nessa hora eu olhava o que era bom. O que era bom? Caramba, eles estão se preocupando comigo. Estão me amando. Estão abrindo mão do tempo deles para estar aqui do meu lado. Para que me gere o que fé, para que me gere esperança. Então eu comecei a olhar exatamente para tudo isso. Eu comecei de parei de olhar, né, na verdade, para os números dos meus resultados e comecei a olhar para o que era bom. Qual que era o bom? É o tratamento? Tá, então vamos fazer o tratamento. Então beleza, vamos fazer o tratamento. Né? Olha, eu estou conseguindo me alimentar? Que ótimo. Minha pressão tá meio alta. Tá, mas espera aí, tem coisas que estão melhores aqui. E se apegar a realmente as coisas que são boas, para a gente poder desconstruir. Conversar com você mesmo. Às vezes, quando vem pensamento assim, eu falo, ai, fica quieta, sua ridícula. Para com isso, né? Eu mesmo, entendeu? Me regulo aqui. Eu falo, tá bom. Sai fora. Mas isso foi algo. Mas é legal. É uma técnica, na verdade. Eu fiz isso também. Eu fiz isso quando eu cheguei no hospital e me deram 7.000 plaquetas, que eu entrei no banheiro. A médica falou assim, você pode ficar sentadinha aqui, você não pode levantar. Só que aí me deu vontade de fazer xixi, eu falei, eu vou no banheiro. Fui lá, fiz xixi, olhei no espelho e eu ali, naquele ali, sabe quando você decreta algo sobre a sua vida? Você fala, olha, tá tudo bem. Eu cantei uma canção ali, naquele momento de aceitação da situação. E eu falei, olha, eu não vou me entregar. Eu não sei o que está acontecendo, eu não vou me entregar. Ô, Geisa, acorda. Você não. Acorda, né? É você, é o que você falou no início da sessão. É você, da sessão não, da live. É você e você, né? Então, é exatamente isso. É a gente olhar, encarar nós mesmos, falar com nós mesmos, né? A respeito da situação. É isso mesmo, é uma técnica. Eu tinha um mantra porque eu fiquei 115 dias, né? Quase 4 meses, 115 dias internado. Né? Foi tenso. A minha foi tenso. E eu tinha não um mantra, uma coisa que eu falava toda hora. Assim, porque eu ficava sozinha alguns períodos do dia ali, eu tive acompanhante, autorizaram que alguém na minha família fosse meu acompanhante para me dar banho, para me dar de comer, porque não tinha enfermeira disponível para fazer isso. Então eu tinha sempre ou minha mãe lá, minha mãe e tal. Mas eu ficava assim, comigo mesma na cama. Não nasci com isso, não vou morrer disso. Não nasci com isso, eu não vou morrer.
Eu ficava falando isso na hora de dormir, eu ficava falando, não nasci com isso, não vou morrer disso. Não nasci... Pra não desistir, sabe? Porque uma coisa assim, 5 dias, 10 dias, 20 dias, outra coisa é 120, gente. Tipo, todo dia você acorda, você vira a sua realidade. Você fala, nossa, a Sim, minha vida agora é um hospital. Tipo, você sente falta da sua cama, da sua casa, da cortina. Você, sim, sente falta de, ixi, tudo, até do cachorro, do cheiro do xixi do cachorro, você de sente falta. tudo, de tudo. Então, e eu lembro que eu fiquei, que nem você, eu não podia levantar uns 15 dias. Então, fazia 15 dias que eu não vi o céu. E aquilo me fez mal, sabe? Porque eu amo olhar pro céu. Eu faço isso todo dia. Eu vou na minha casa sempre à noite e vou ver o céu de dia e tal. Aí eu falei, quando falaram que eu podia levantar, tipo, depois de 15 dias, que eu tava com 3.000 plaquetas, 4.000, vai, já podia levantar pelo menos. Aí eu falei, eu queria ver o céu. E comecei a chorar. Aí me colocaram numa cadeira de rodas, me colocaram máscara, luva, tudo que vocês podem imaginar, me paramentaram e me levaram lá fora, no jardim do hospital. Mas, tipo, tiveram que assinar autorização, mas foram Sim. duas enfermeiras, minha mãe e tal. E eu fui ver as plantas e o céu. E aí, são pequenas coisas, e aquilo me deu um up. E, nossa senhora, aí meu já mudou meu humor para a semana toda. Então, Sim. para quem está em casa, tem uma menina que escreveu agora, né? Ah, eu estou nesse momento dos pensamentos intrusos. Dá pequenos ups, assim, dá pequenas levantadas de ânimo, olha para o céu, olha para a natureza, olha para o cachorro, brinca com uma criança. Pequenas coisinhas ali que vai mudar seu dia, sua semana, porque às vezes a gente fica no automático, né, Geisa? Às vezes a gente. Sim, nós entramos no automático, né? E você falou a respeito ali daquelas frases de efeito, né? Que eu não nasci com essa doença, né? Alguma coisa assim, Nasci com né? isso, Como se vou fosse morrer. um mantra. Isso. É importante nós pensarmos que hoje, cientificamente falando, né? Isso já é comprovado, né? Cientificamente, que a espiritualidade também é muito importante, né? Para o tratamento, né? De qualquer doença. Então, isso também é muito importante. Se apegar a uma fé, né? Porque isso as nossas crenças fazem com que nós criamos o que? Força, De esperança. esperança, tenhamos, né? E exato, né? E a fé, olha, vai ficar tudo bem. Então, isso também ajuda nesse processo desses pensamentos intrusos e diante dessa aceitação do processo, né? Essa parte da espiritualidade é fundamental no ser humano, do ser humano. Por isso que hoje muitos hospitais, né, eles permitem que vai lá pastores, padres, né, líderes O meu foi todo mundo. religiosos. Porque eu tenho gente de todas as religiões na minha família. Então foi um padre fazer tipo, não um exorcismo, mas ele foi fazer uns negócios bem parecia. Sim. Vou falar que parecia. Ele fez a cruz aqui. Aí ele fazia assim com água benta, falava, eu determino em nome de Cristo. Mas assim, com a batida super legal. Aí todo mundo ficou com inveja, porque ele foi pra fazer isso pra mim, que era um padre da família. Aí ficou com inveja. As meninas falaram, ai, será que ele faz? Coitado, o padre foi pra ficar meia hora, ficou 3 horas no hospital, fez um andar inteiro. Mas Isso, ele né? estava lá para isso. Aí foi pastor, aí foi mãe de santo, aí foi budista. Gente, foi todo mundo. Juro para as minhas amigas budistas compraram um negócio para pendurar em cima da cama para filtrar meus sonhos e eu ficar com a energia mais positiva. Juro para você, no meu negócio do soro tinha um filtro de soro. Então, assim, eu aceitei tudo. Eu aceitei tudo. Eu falei, eu tô aceitando as enfermeiras. Eu tinha duas enfermeiras que eram evangélicas. Então, elas vinham orar comigo à noite. E aí, eu não sou evangélica, mas eu adoro orar. Então, pra mim, tanto Uhum. faz. Tô rezando. E aí, elas vinham orar comigo. E com a mão quente, assim, com uma força, sabe? E isso me ajudou muito. E Com depois, quando eu tive alta, me certeza. ajudou muito essa prática da religiosidade junto com a terapia, né, gente? Então, Uhum. a gente está falando das Sim. duas estradas ali, ó. Não é ou É, escolha uma ou escolha outra. Você escolhe as duas e não. vai. Você escolhe as duas, porque a espiritualidade é uma ferramenta, gente. É isso que nós estamos falando aqui, sobre é uma ferramenta. Assim como a atividade física é uma ferramenta, né? Assim como você dormir bem é uma ferramenta, você se alimentar bem é uma ferramenta, né? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são ferramentas que são muito importantes, né, para você lidar com o diagnóstico, tanto
agora na descoberta, né, quanto na remissão também, porque isso é importante. Na remissão. A remissão, a panela de pressão da remissão. Gente, a gente que está em remissão, a gente pode falar que quem não está vai conseguir entender. A remissão nada mais é do que a qualquer momento eu vou voltar, baby. Ou não, né? Mas eu posso voltar, viu? Você está em remissão, mas eu posso voltar. Então, todo dia você acorda falando, será que hoje ela voltou? Você toma banho, olhando o corpo, vendo se tem mancha. Tô falando mentira, Geisa? Não, a gente sempre Não, é isso mesmo. Você vai escovar os dentes, aí, ai, gente, olha, é o óbvio, mas você vai escovar os dentes, assim, aí você cospe assim na pia, você vê se tem sangue. Você vai fazer uma coisa, você olha, aparece. Né? Então, é porque, né? No meu caso, por exemplo, eu não sei, né? O exemplo, o médico falou assim pra mim, gente, olha, como nós não sabemos o que desencadeou a púrpura, né, a PTI em você, então fica um pouco mais complicado, né? Eu falei, então, ele falou, olha, então qualquer quadro viral, qualquer coisa que talvez você possa pegar aí, a gente não sabe, mas pode desenvolver. Durante a gravidez, teve sua nenê e aí ficou bem? Entrou em remissão? Não. Não. Ah, tá. Então não foi uma PTI gestacional. Então, na verdade, porque eu vou ter bebê em novembro. Ah, você ainda vai ter. Ah, tá. Eu ainda vou ter, né? Então, assim, o que o médico fala? Ele falou, nós pensamos nessa hipótese, né, de ser uma PTI gestacional. Por quê? Desencadeou justamente quando eu estava com 9 semanas, bem no começo da gestação. Só que o tratamento também deu muito certo. Porque pelo que eu pesquisei, inclusive aqui no grupo, aqui na página, algumas mãezinhas que eu procurei para saber, elas entraram em remissão pós, né? Assim que tiveram os bebês pós-parto, né? Então, assim, ainda não eu já entrei em remissão, entendeu? Então, assim, a medicação, todo o processo medicamentoso que eu fiz, deu muito certo, né? Então, não se sabe. E aí, isso, pessoal, gera em nós aquela coisinha assim... Ansiedade! Da ansiedade que fica, opa, né? Porque a ansiedade nos gera o quê? Um sinal de alerta, né? Nós ficamos mais alerta nessas questões. Mas é importante eu falar isso também. A ansiedade é algo normal, né? É normal do ser humano. O problema é quando isso excede, quando isso, né, extrapola, quando isso você fica em excesso de futuro, né? Pensando, e agora? E se? E se? E se? E se for? E se eu morrer? E se eu tiver uma hemorragia agora? Né? E aí é que você falou, fazer o exercício contrário. E se eu for feliz? E se tudo der certo? E se o tratamento der resultado? E se eu entrar em remissão? Gente, tem que fazer esse exercício contrário do e se. Tem que fazer. Tem que fazer. Algo que aconteceu comigo recentemente. Eu precisei tomar a vacina de tétano. Ah, sim. E aí eu estava com muito medo de tomar a vacina. Porque eu sabia que poderia ser um fator que poderia desencadear novamente. Aí, eu conversando com o meu obstetra, ele pegou e falou assim, Geisa, não tá tudo bem com essas plaquetas? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, tá, mas e qual é o risco agora maior se você não tomar a vacina? É só bebê nascer e morrer, porque, né, pode morrer com a questão do tétano. E aí, a hora que ele falou isso, me virou uma chave. Eu comecei a pensar, é verdade. Eu preciso olhar para o lado positivo disso. Hoje está tudo bem. Eu sei que eu posso desenvolver, mas está tudo bem. Eu vou correr um risco? Eu vou, mas eu prefiro pensar no que é bom, de tipo, vai dar tudo certo, do que ficar mentalizando que, nossa, eu preciso tomar a vacina, então não vou tomar porque vai desenvolver, vai desencadear novamente. Gente, eu 3 semanas atrás tomando a febre amarela pela primeira vez na vida. Eu tive que tomar porque eu ia ter que viajar para um lugar que ia ter febre amarela. E, assim, eu tomei tremendo. Tomei, porque podia voltar. Mas não voltou. É isso. Tomei, deu tudo certo. Ai, tá acabando a live. O Instagram falou que falta 20 segundos. Você pode continuar? Posso.
Então, Posso, gente, posso eu vou continuar. chamar ela de novo. Vai cair essa live, Vocês entram de novo, meu não, povo. ninguém vai embora, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Segura a mão. Já voltamos para a parte 2. Eu tô vendo que o Instagram vai ter que alterar essa regra aí de 1 hora de live. Gente, ele permite lives maiores, mas quando você tem 10 mil seguidores, quando você tem conta verificada, todas essas coisas que não é nosso caso, tá? Então, ele tá restringindo a 1 hora que a gente aumenta a live. A gente vai aumentar a live. Maravilha. Até Aí, estamos de volta, Brasil. tem uma pergunta muito, muito polêmica para fazer. Pra gente. Doutora, gente, Ai, terapia meu Deus. é para todo mundo? É para todo mundo. Tem, mas tem algumas linhas aí que falam, não, mas tem pessoas que não têm tanta necessidade. Gente, vamos lá, vamos ser real. Quem é o ser humano que não tem problema? Não, se falar para mim que não tem problema é um santo, né? Vai ser até canonizado. Gente, todo mundo tem problema. Todos nós temos dificuldades de relacionamento, né? Às vezes é um problema familiar, é um problema no trabalho, é um problema financeiro, é um problema de saúde, né? Do que é o que nós estamos falando aqui. Então, o ser humano, ele tem dificuldades. Ideia, meio, vê se eu estou errada, mas tem uma ideia na sociedade, assim, que pessoas com traumas, traumatizadas, que devem fazer terapia e pessoas que nunca tiveram grandes traumas não têm necessidade. Porque eu sempre ouço assim, não, mas é porque fulano passou fome, ou porque fulano apanhou na infância, porque traumas, né? Mas aí as pessoas que tiveram. Não, mas eu tive uma infância maravilhosa, não precisa fazer terapia. Mas a gente tá falando das. Não é toda terapia que você tem que buscar a criança interior, gente. Às vezes é o adulto mesmo, interior, que você tem Sim, que resgatar. exato. Gente, terapia. Sabe o que eu costumo falar assim para os meus pacientes? Eu costumo dizer que a terapia é para que possamos nos tornar pessoas melhores do que nós já somos. Porque o ser humano é uma caixinha de surpresa, nós nunca sabemos como nós vamos reagir a determinadas situações. Então, a partir do momento que você tem essa maturidade, a compreensão, o entendimento de, olha, eu preciso de uma ajuda para solucionar determinadas áreas da minha vida, gente, isso nos torna pessoas evoluídas, né? Pessoas inteligentes, pessoas mais capacitadas para as diversidades da vida, para os problemas que podem surgir, entende? Então, a terapia é para todo mundo, porque ela gera o que em nós? Maturidade, inteligência emocional. Inteligência emocional, gente. Tem uma frase muito boa. A gente tem que fazer terapia para aprender a lidar com quem deveria fazer terapia e não faz. Mas é isso, porque o que acontece, né? Às vezes a pessoa que você convive é uma pessoa tóxica, é uma pessoa abusiva, e aí a forma que a pessoa age com você te fere, te machuca, e aí você entra dentro de uma bolha, uma caixinha. E isso te faz tão mal. E aí a terapia, ela faz com que você faça o que? Você aprenda a lidar com essa pessoa. Entender que, olha, isso é um Entra por problema aqui e sai dela. por aqui. Sim, isso é um problema dela, não é meu. Entendeu? Então eu não vou absorver esse problema, eu não vou absorver, né, esse comportamento inadequado, essa forma que ele está tentando me agredir. Não, isso é um problema dela. Né? Então, pessoal, então isso é muito importante. Né? Nós fazemos terapia para que possamos nos tornar pessoas melhores do que nós já somos. É a nossa melhor versão. Todo dia ser melhor do que ontem. Exatamente. É isso aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta que. Porque a gente falou até agora da parte boa, bonita e tal. Agora eu vou fazer uma pergunta mais puxada. O paciente está com um diagnóstico grave. A gente já falou. Agora, a terapia na PTI para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, para aquela irmã, para aquela tia que perdeu alguém para PTI. Porque aí entra no campo do luto. Porque essa pessoa Sim.
normalmente, ela vai ficar a vida inteira se questionando onde que ela errou na, na jornada da PTI daquela pessoa que ela amava e a pessoa faleceu. A aceitação do luto da PTI também é muito difícil. É muito difícil. E, e assim, né, a primeira parte dentro desse contexto é essa conscientização de que, infelizmente, o familiar, ele não tem culpa. Ele não tem o controle sobre a vida do outro, Então, se a né? gente não tem controle sobre as nossas células, não é o outro que vai ter, né, gente? Exatamente. Então, esse processo de compreensão é muito difícil porque ele está muito relacionado à dor da perda, né? Então, vem sim o sentimento de culpa. É diferente quando uma pessoa tem leucemia, às vezes, vamos fazer ali um transplante de medula, vou, né? Às vezes eu vou tentar, vou ajudar, o que eu posso fazer? Na PTI não tem isso. A gente precisa e depende, né, da medicação, do produto químico ali, da droga, né? E aí o familiar, infelizmente, ele não pode, não tem como. É uma Então, o impotência. primeiro, exato. Então, a primeira questão ali aí a ser trabalhada é entender que, olha, o que eu pude fazer, eu fiz. Eu dei o suporte emocional, eu dei o suporte espiritual, mas fisiológico não cabe a mim. Então, esse processo de conscientização, Marília, é um pouco mais difícil, é um pouco mais delicado, né? Por isso que a terapia, ela ajuda a levantar esses fatores, exatamente essa escadinha aqui, né, de racionalização, para fazer com que a pessoa ela aceite, entenda, né? A pessoa vai sofrer? Com certeza. Gente, como não sofrer um luto? Né? Uma perda de uma pessoa que a gente ama, né? Então nós temos que lidar com isso, nós temos que passar por esses sentimentos. Mas é realmente não se sentir culpado, porque o luto, né, a perda, a dor da perda, né, a dor da culpa é demais para o ser humano. Então a gente precisa realmente aprender a lidar com isso, tirando certos pensamentos dessa caixinha, né, que às vezes nós vamos construindo a respeito, né, da perda, do porquê. Ai, porquê, oh Deus, por que, né, que a pessoa morreu? É muito injusto, é cruel, né? E às vezes isso também nos faz mal. Isso nos faz mal por conta desse sentimento de, às vezes, de nos culpar e querer culpar o médico, querer culpar o mundo, né? Então É um assunto bem. Assim, a gente tem algumas famílias aqui, né, que são famílias que perderam os filhos para PTI. E ainda seguem a gente, tem gente que escreve, participa. E é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo, eu acho tão bonito no Setembro Roxo quando essas famílias honram e aí falam, botam foto e aí contam, porque também é um jeito de ressignificar a dor, assim. sim, sim, com certeza. E de entender que, olha, foi um processo, foi doloroso, nós tentamos, né? Porque é isso que acontece. Gente, todo mundo tenta. Ninguém, ainda mais, se existe amor, todo mundo tenta. Todo mundo vai fazer alguma coisinha, todo mundo vai mover né, em função daquela pessoa. É que é importante nós entendermos que nós não temos o controle da nossa Tudo precisa do vida. controle, gente. Larga o controle. Larga o controle, povo. Né? Então, é sobre isso. Nós não temos esse controle. Então, às vezes, alguém pode estar me ouvindo, você fala, nossa, mas é frio falar isso, né? Por conta de um luto, por conta de um sofrimento. E de verdade, nós não estamos preparados para a morte. Nós não nascemos para morrer. Na minha crença aqui, eu não nasci para morrer, mas infelizmente morreremos. É a Né? única Então, certeza que. exato. Então, quer dizer, é difícil para um familiar, né, perder uma pessoa que ama. É muito difícil. Então, o primeiro ponto é essa conscientização. O que eu fiz? O que eu fiz, né, para ajudar o meu filho? O que eu fiz? Eu fiz, nossa, olha, o que eu pude fazer, o que estava ao meu alcance, eu fiz. Tá, tem coisas que não cabe a mim. Não tem como eu ir lá,
mexer nas plaquetinhas ali e resolver esse BO. Não tem. Entende? Então, por Eu isso acho que importante nessas horas procurar também, é o que você falou, a ferramenta da fé. da E fé, isso, a espiritualidade nessa hora é muito importante, né? A gente exercer essa fé, exercer, olha, né, a pessoa cumpriu aqui a missão, Deus tinha um propósito na vida dessa pessoa, e assim isso também vai nos fortalecendo. Isso também vai nos fortalecendo, isso vai fazendo com que a gente, através da nossa crença, né, que aí isso é bem amplo aqui para a gente, né, a gente se prenda aonde está essa pessoa agora, né? É o que você falou. Olha, se eu morresse, eu ia para o céu. Eu também. Se eu morresse, essa era a certeza que eu tinha. Era a certeza. única certeza que eu tinha. Olha, Marília, se eu gente, morresse, certeza. eu ia para o céu. Entendeu? Isso aí eu não Então, discuto por nunca, quê? eu tenho certeza. Então, por quê, né? Porque a gente vai trabalhando essas nossas crenças, né? De acordo com a nossa religião, de acordo com a nossa fé, né? Com a nossa espiritualidade. E Então, tem uma parte importante do que você falou, né? Para onde vai? É, vai para cá, né? A pessoa, ela só morre se você esquecê-la, de verdade. uhum, Enquanto você não esquecer aquela pessoa, ela não morre de fato, né? Ela vai para dentro do coração. Então, sim, as lembranças ficam, os momentos bons ficam, as memórias ficam. gente, eu toquei nesse assunto, eu sei que é pesado, né? Tem gente que deve ter ficado assim, mas é que é importante. A gente tem famílias assim aqui na PTI. E claro que quando eu sempre choro quando eu recebo uma notícia dessa. Mesmo que eu não conhecesse a pessoa que faleceu, né? Eu Sim, choro. A gente sente na pele, a gente sabe como que é, dá uma dor mesmo. Mas eu sempre penso, como a Geisa falou, cumpriu a missão na Terra, sabe? Essa pessoa cumpriu a missão na Terra. E a gente não tem poder para julgar quanto tempo é a missão de cada um. Eu acho que também passa um pouco pelo ego, né, Geisa? Quando a gente tem um diagnóstico, né? A gente acha que a gente vira, assim, o controle, né? Vou controlar o meu organismo, né? Um ego que você acha que você tem controle sobre as suas células. E aí, controle sobre como você vai lidar. É tipo, gente, a gente não tem que baixar o ego. Não tem esse. Não é assim, né? não é. Por isso que esse processo de aceitação é muito importante, né? De você entender que você tem limites. Alguém escreveu: ó, luto não é fácil, mas Deus tem nos ajudado muito. Temos as melhores lembranças da minha sobrinha Juliana. É Ah, é isso. amor para você. Muito amor, gente. Isso, e é aquela coisa, né? Tem família, que nem o Gustavo, que estava aqui na live acompanhando, ele perdeu a filha dele com 40 dias. Foi uma PT fulminante, aguda, ela tinha 5 anos, a Lala. Foi muito não deu tempo nem de reagir o organismo na medicação, sabe? Porque a gente sabe que as medicações têm um tempo de reação. E Uhum. a dela foi uma PTI muito grave. E ele ressignificou, ele criou o projeto Abraço Mágico, ele está doando dinheiro para a PTI Brasil. A gente vai lançar um projeto que foi criado pensando na Lala no final do mês. Então, assim, chegou hoje, gente. Eu queria poder fazer spoiler, mas eu não vou estragar a surpresa, mas tá aqui na minha frente. Então, assim, ele ressignificou tanto esse luto que agora ele vai ajudar milhares de crianças no Brasil. Tipo, Olha que é legal. muito. Né? E aí entra esse processo que nós falamos, inclusive né, da aceitação do diagnóstico, mas exatamente da família aceitar o processo. Porque aceitação é escolher. Eu escolho aceitar, eu escolho perdoar, eu escolho amar, né? É uma ação, é um verbo. Então, inclusive nessa parte mais dolorosa da vida, que é a do luto, nós também temos que escolher. Então, o que que ele fez? Ele escolheu aceitar, mas olha, o que que eu vou fazer? Eu vou ressignificar ajudando outras pessoas, né? Eu vou amar outras pessoas, eu vou fazer aquilo o que está no meu alcance fazer. Ele fala que ele honra a Lala todos os dias, e ele honra mesmo. E isso é muito, assim, inspirador, assim. Eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está feliz da vida de estar vendo tudo isso, porque ela plantou uma semente, mesmo com pouco tempo
de vida, entendeu? Ela plantou uma semente que vai sim. ajudar muito. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas a história de vida dela não vai ajudar, né? Eu pensei muito nisso, assim, sabe? Quando eu estava na UTI e eu via todo aquele processo, aquele movimento aqui na minha cidade, nas cidades próximas aqui, nas campanhas de doação de plaquetas e de sangue. E aí, quando eu estava fazendo as transfusões, a gente não estava tendo muito resultado, aí o meu marido falou assim, amor, o pessoal continua doando. Eu falei assim, deixa continuar doando, deixa Deixa montar pipocar os aquele estoques aqui. hemocentro. Eu falei, deixa aquele hemocentro pipocar, porque através da minha vida, muitas pessoas também serão abençoadas, sabe? Então, eu olhei exatamente para a minha situação como um propósito de Deus. Como assim, ó, está acontecendo isso com você, mas através da sua vida, eu vou transformar outras vidas. Através da sua vida, eu vou alcançar outras vidas. Então, foi uma forma também de eu ressignificar e pensar que, ó, tudo bem, eu estou aqui, batendo na portinha do céu, mas olha lá fora, olha o mover, olha o que está acontecendo lá fora. Então, isso também me fortaleceu muito. Ah, agora Muito, de você, saber. você resumiu a PT Brasil, que foi o que eu senti. Eu falei assim, eu tenho que ressignificar a segunda chance que eu tive. Foi daí que nasceu Exato. o Brasil, assim. Eu tenho que fazer da minha experiência, e eu conto sempre como foi a minha experiência, para as pessoas verem que dá para ser muito ruim e depois dá certo, entendeu? É isso. E às vezes eu penso, às vezes as pessoas me chamam para falar a respeito da PTI, do meu processo, né? E aí às vezes eu fico pensando assim, caramba, mas se eu falar isso, eles vão falar, o que que eles vão pensar? Vão pensar que, nossa, ela está se achando. Mas não é isso. Não. Eu quero mostrar essa verdade, que olha, eu cheguei, eu vou falar que eu zerei, né? Porque diante do contexto, provavelmente eu tenha zerado mesmo as Eles só não plaquetas. contaram, eles não queriam te contar. Né? E de repente, caramba, eu zerei ali as plaquetas e eu sobrevivi. Aí eu volto com a minha frase de efeito, né, lá do começo. Eu sou uma sobrevivente. Então, não é impossível. Não é impossível. Nós podemos sim ter uma vida normal, né? Nós precisamos exercer o quê? A nossa fé, exercer sempre buscar ter saúde mental para lidar com isso, principalmente nós que estamos aqui em remissão. Não pensem em vocês, como nós já falamos, não pensem em vocês que é fácil, porque nós temos que matar um gigante todos os dias, né? E amarrar um leão hoje para amarrar uns para pegar 3 amanhã. Não é fácil, mas nós escolhemos. Eu falo por mim, eu escolhi Por isso que a ter uma campanha vida melhor. desse ano, o Setembro Roxo é Eu Escolho Superar. Esse ano, a campanha é essa porque é uma escolha superar. E superar, Exatamente. superar não quer dizer que você vai entrar em remissão, então, não, superar é todo dia. Você escolhe todo dia superar a PTI, escolher o lado bom, porque para olhar sua PTI lá atrás, né? Quem faz esse exercício que está assistindo agora? Quantos dias você tem PTI? Quantos dias você sobreviveu? Uhum. 365? 450? 800 dias? 1.200 dias? Quantos anos você tem PTI? Porque às vezes tem gente que tem PTI crônica há 5 anos, 10 anos. Ai, nossa, não aguento mais, eu tenho PTI há 10 anos. Não, você está sobrevivendo a PTI, Exato. vencendo Precisamos validar isso, né? Validar. validar. Você está vencendo a PTI há 10 anos. Ela não te derrubou há 10 anos. Isso tem que ter valor, é uma coisa forte, Sim. poderosa. Olha a força que você tem, né? A PTI crônica, ela é difícil. A gente sabe que para quem fica na PTI crônica, imagina, a pessoa toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tratamentos, nada resolve. Aí ela volta lá pro primeiro. Aí ela troca de. Uhum. Ah, tira o baço, não resolve. E ela fica nessa coisa, e na esperança de um medicamento novo chegar e tal. Mas para analisar o que você já sobreviveu. Você sobreviveu a 10 anos, você viajou, você amou, namorou, terminou, chorou, foi traída, traiu, teve filho ou não, você comprou casa, comprou carro, alugou. 10 anos que você viveu a sua vida, apesar da PTI. Eu acho que é Exato. importante ver a PTI como uma.
é um pedaço, ela não é o todo, né? E é o que nós falamos aqui, né? De olharmos sempre para o lado bom. O lado bom das coisas. Tem uma seguidora aqui da página, eu não me recordo o nome dela. E ela tem PTI já há muitos anos. E aí eu comecei a segui-la tal. E aí, um tempo atrás, ela com as pernas todas, né, cheio, roxinhas tal. E ela foi pro rodeio. E ela pro rodeio, e aí ela postou uma foto, tipo assim, tipo, ela quis dizer assim, eu não lembro mais ou menos o comentário dela, mas ela quis dizer assim, ó, me julguem, né? Olha, eu tô com as plaquetas baixas, tô aqui, mas eu vou viver. Vou tomar todos os cuidados, ela deixou bem claro, vou tomar todos os cuidados, né? Porque ela sabia que ela precisava tomar os cuidados, mas ela vai viver. Né? Então, foi a forma que ela aprendeu a lidar com a doença. Olha, eu não vou me entregar. Eu sou jovem, né? A doença vai me paralisar, ela vai me trazer algumas limitações? Vai me trazer. Mas olha, eu escolho viver. A Renata acabou de escrever, você acabou de narrar meus últimos 10 anos. É isso, Renata, você tá aí, né? A PTI tá aí, Valide a valide, sua força, Renata. valide. E você falou essa coisa do rodeio, agora que eu lembrei. Eu estava em tratamento, eu ainda não estava em remissão, a minha plaqueta estava mais alta, tipo 90 mil, mas naquela oscilação de sempre. E em 2015, eu fui no Rock in Rio de ônibus. Eu virei pra minha irmã e falei assim: eu não sei se eu vou morrer ano que vem, ou até o final do ano se eu chego, então eu quero ir no Rock in Rio. Olha que louca, eu nunca tinha ido, gente. Nunca tinha. Aí a gente catou, a gente comprou o ingresso, que não era tão difícil naquela época, não era tão disputado, a gente conseguiu comprar o ingresso. Aí a gente catou um ônibus. Não, minta, a gente não comprou. A minha irmã deu um jeito, ligou pra todo mundo que ela conhecia, conseguiu 2 ingressos. Ela ganhou os ingressos. Aí a gente foi pra rodoviária do Tietê. Pegou um ônibus pro Rio de Janeiro, 8 a 10 horas de viagem, né? Que é um caminho aqui de São Paulo pro Rio de Janeiro. Eu fui de máscara, de luva, assim, levei só uma mochila, que a minha irmã carregou, porque eu tava fraca ainda, não conseguia carregar nem mochila. Com um kit básico de sobrevivência, ali, uns band-aids. Eu fiz um bate e volta pro Rock in Rio, gente. Eu paro pra pensar, muito louca, né? Chegamos no horário do Rock in Rio, fomos pro Rock in Rio, saímos no final do Rock in Rio, voltamos direto pra rodoviária às 2 horas da manhã, lá do Rio, pegamos o ônibus pra São Paulo e viemos pra casa. Juro pra vocês. Olha só. Com a plaqueta oscilando, tomando azatioprina, sem baço, na janela imunológica das vacinas, né? Que não podia pegar nenhuma bactéria. Mas eu Sim. falei, cara, não pode, porque assim, não tinha tido Rock in Rio há muitos anos, né? Aí de 2015, eu falei, nossa, eu não posso perder essa chance, eu não sei se vai ter de novo, eu tenho que ir. E aí eu falei, vai que eu morro. Eu fiz isso, a doideira, gente, doideira, usar banheiro químico sem baço, só que não tem baço inteiro. Mas eu fui ser feliz, eu fui atrás de ser feliz. Não fiquei Sim. no sofá chorando. Mesmo com a depressão, eu tentava todo dia, sabe? Porque quando você tem depressão, você tem que. Eu tive pensamento suicida, a minha depressão foi bem puxada. Mas, no final do dia, eu falava: sobrevivi mais um dia, vou dormir. Eu Ô acordava. Marília, você chegou a tomar algum remédio Então, eu psiquiátrico? escolhi não tomar. Eu fui indicada, Uhum. né? Fui pro CAPS e tudo. Mas porque eu me conheço, eu sei como eu sou. Eu não sou uma pessoa viciada, mas eu sei que eu sou uma pessoa acomodada. Se eu tomasse um remédio, resolvesse meus problemas, eu nunca mais ia parar de tomar esse remédio. Eu me conheço. Uhum. Eu sei porque eu já tive problema na coluna, comecei a tomar um remédio que era para tomar 2 meses, tomei um ano. Então, Entendi. eu sei como eu sou. Então, eu falei pro médico, eu não quero tomar, porque esse remédio vicia, era um remédio psicotrópico, ia viciar. E eu falei, e eu não vou largar. Eu não vou fazer desmaio. Eu me conheço. Uhum. Eu vou estar bem feliz da vida e você vai mandar eu parar o remédio? Eu não vou parar, então eu prefiro nem tomar. E aí ele falou, vai ser mais difícil. Eu falei, tudo bem. Eu vou me cercar do que eu tiver aqui. E aí, se chegar o Uhum. ponto de eu ter um surto, você me interna e aí você me dá o remédio, mas eu não quero tomar. Então foi uma decisão minha, não dos médicos. Os Sim. médicos que vão me dar remédio, obviamente. Mas porque eu tava com pensamento suicida, né? Ideação suicida, né? Que chama. Mas, ao mesmo tempo, a minha fé nunca ia me deixar me matar, porque eu tenho uma fé muito grande em Cristo. Então, eu Uhum. conversava muito com Deus, assim.
Eu falava, não vou fazer. Mas o que que é o pensamento suicida, a ideação suicida na depressão? Para mim foi assim, vi imagens na minha cabeça. Eu me imaginava me matando, entendeu? Eu Uhum, me imaginava formas de me matar, assim. Juro pra uhum, você. é. Vinha E é isso. isso e é isso que é importante a gente tentar, né, avaliar, porque às vezes começa com os pensamentos. A É, gente começa assim. imaginando, a gente começa, né? Ah, eu E após imaginava isso, pulando do prédio, pulando da ponte, jogando né? na frente do carro. Eu me imaginava e ficava. Só que ao mesmo tempo, como eu já estava fazendo terapia, e eu sou uma pessoa que. Eu sou muito racional, apesar da minha fé, eu sou muito racional. Eu já racionalizava, fazia esse processo. Então eu ficava racionalizando. E aí quando vinha o pensamento, vou me jogar da ponte. Então, aí eu falava assim, não, mas vai doer, né? Mas, entendeu? Eu Uhum, ficava. sim, Eu lutava contra o sim, pensamento racionalizando. Se eu me jogar do prédio, eu vou sujar tudo lá embaixo. Vou uhum, assustar um monte de gente. Entendeu? Eu comecei nesse processo, claro, fazendo a terapia e tal. Mas para mim foi importante aceitar também que eu estava com depressão. Porque é o que você falou da aceitação. Eu não me julguei. Eu entendi. Eu tô com depressão. Eu tenho motivos para isso. Eu até pensei assim, eu tenho motivo. Eu quase morri. Uma doença grave. sim, Eu tenho motivos, entendeu? Pra estar com depressão. E aí, quando eu aceitei que eu tava tudo bem ter depressão, que eu comecei a melhorar. Aí eu comecei a melhorar uhum. naturalmente, assim. E aí, claro, nutri minha vida de muitas coisas. Mas eu também fiz é, reposição hormonal, alimentação. É o que você falou. A gente tem que. Eu falo para quem tem depressão, ou ansiedade, ou pânico, vai no endócrino, fazer exame hormonal, vai fazer vitamina, tem que ir no endócrino, Tem que não é fazer só no. um check-up, gente. Tem que fazer um check-up. É muito importante isso, né? Por exemplo, quando a gente olha ali para a incidência de depressão nas mulheres, e aí a gente percebe que a maioria das mulheres, ela tem depressão ali quando está na menopausa. Por quê? Caio. Tem um fator ali de hormônio, né? Então, a gente precisa sim, olha, você não tá legal, vai e faz um check-up, vai no endócrino, vê, faz um geralzão ali, Não, vitamina né? E B12. B12, B12, vitamina, gente, a vitamina D, por exemplo, a pessoa que tem também falta de vitamina D pode desencadear a depressão, né? A minha estava baixa, na época, a minha estava baixa. Eu fiz Então, reposição por um bom tempo de vitamina D. e é muito difícil fazer a reposição, né? A gente toma aquela quantidade, aquela bomba de remédio, e mesmo assim, às vezes, não consegue chegar ali no nível que é necessário. Então, é bem complicado. Então, o nosso organismo, ele vai agindo de várias formas, né? Então, quando eu te perguntei a respeito da medicação, né, psiquiátrica, porque isso também, às vezes, é um preconceito, Sim, sim. né, das pessoas. As pessoas têm dificuldade de aceitar a medicação. E, pessoal, a medicação também é uma ferramenta para você aprender a lidar com as suas emoções. Não, eu sou. Então, a gente trabalha. É que eu sei que eu não tenho controle. Então aí eu É falei, que não, você se conhece, né? Você se conhece, você também estava fazendo terapia, você estava tendo um acompanhamento mais de perto, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Agora, quando a pessoa entende, ela está numa depressão severa, grave, né? E ali, com pensamentos suicidas, gente, a gente precisa ser claro aqui. É necessário, sim, fazer uso de medicação e associado com a terapia. Não tem como. não tem como fazer só uma coisa ou outra. Não tem. Tem que estar associado, entendeu? Então, é muito importante. Né? Deixo aqui vocês aqui bem conscientes, viu, meu povo? Por favor, não sofram sozinhos, calados. A gente, ó, recebemos aqui, ó, saludos de Argentina, corações púrpuras. Ai, tudo bom, pessoal? Essas meninas são incríveis. O reverendo falou, pura verdade absoluta, concordo plenamente contigo. Eu acho que é um combo, assim, para mim é a tríade, né? É a psiquiatria, a psicologia e a religião, a fé, né? Eu acho que ajuda, se você tem os três, você enfrenta qualquer leão, sabe? Sim, corpo, alma e espírito. É isso.
Um vai cuidar da parte fisiológica, o outro vai cuidar da parte psicológica, né? E o outro vai cuidar do físico. Então a gente precisa cuidar, dormir, que nem eu falei, dormir bem, se alimentar bem. Isso é muito importante, gente. Isso é É isso que eu ia te muito perguntar. importante. Influencia, né? O sono influencia muito, né? Nas questões Com psicológicas. certeza, com certeza, porque o estresse, que é um dos fatores aí que desregula aí totalmente a questão, a nossa questão hormonal e a questão da PTI, geralmente ela pode ser causada porque às vezes a gente não tem sonos bons, de qualidade, entende? Isso foi algo que aconteceu comigo, por exemplo, Sério? que eu fiquei 20 dias antes, deixa eu ver, eu fiquei 20 dias sem dormir antes de eu descobrir que eu tinha PTI. Mas você não Eu estava associou com. com a gengiva, né? Não associei, porque na verdade eu estava com uma tosse alérgica e a tosse não me deixava dormir. Então eu fiquei 20 dias sem dormir. Então o que, que aconteceu? 20 dias sem dormir, eu fiquei estressada, eu fiquei irritada, a minha imunidade caiu, né? Então, quando eu citei isso para o médico, ele falou: ah, Geisa, pode ser que seja por isso, né? Mas não temos uma comprovação, não temos uma certeza que foi por isso que desencadeou a PTI em mim. Mas quando eu estudei a respeito, pode ser também. Não, a minha eu tenho certeza que foi estresse. Que eu tava vivendo uma fase terrível. Então eu tenho certeza que a minha foi excesso de trabalho, chegar 8 horas e sair 8 horas, sabe? 12 horas direto ali, e pós-graduação, TCC. A pessoa quer viver tudo no mesmo. A gente que não tem 20 e poucos anos, eu queria viver tudo ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. E aí acabou que Sempre o excesso. não, O excesso, né? sobrecarregou super. E aí hoje eu entendo que. Mas é que eu achava, mas isso é uma coisa que quando você faz terapia você aprende, gente, por isso que vá fazer terapia. Eu achava que assim, não, mas é só é só esses últimos 6 meses que eu vou entregar o TCC, vou pegar Uhum. acabar a pós-graduação, já vou engatar o mestrado, ó que louco, o mestrado, e aí eu estava trabalhando 12 horas, porque duas pessoas saíram, então eu estava cobrindo duas pessoas além de mim, então, e aí, Uhum. não, mas tem que contratar mais alguém, não sei. Eu comecei a criar justificativas mentais que corroborasse com o meu estresse, entendeu? Então, e só que eu voltava para casa de metrô, às 9 horas da noite, chorando. Eu chorava todo dia, porque eu estava Esgotada, né? burnout, sabe? Eu tava Olha já aí. esgotadíssima, assim. E aí a PTI veio e falou: você não vai parar? Então a gente para você, peraí. Uhum. E é exatamente isso que acontece. É uma forma da gente parar. Não, Porque foi falou de o dia que eu fiquei internada na UTI, foi o primeiro dia que eu dormi. Sem sem medicação medicação nenhuma. nenhuma. Ainda o pessoal lá do hospital me zoava, falava, gente, ó, a Geise é golpe, viu? Ela veio aqui só pra dormir. Ela é golpe. Porque eles me zoavam, porque, Assim, tipo assim, batido. olha, eu cheguei lá, sabe quando parece que você, nossa, agora eu tô. Porque eu também tenho uma rotina super corrida, né? Família, trabalho. Então, a primeira noite na UTI ali, eu dormi a noite inteira, eu não tossi. Então, a gente não entende. Ou O seja, que era eu, uma tosse de estresse, não era uma tosse alérgica. é 300 coisas ligadas, sim, são vários fatores que aí você começa a pensar, sabe? Você não tem uma certeza, mas você começa a ter uma noção, um direcionamento. Olha, pode ser por isso, né? Ó, pode ser a gestação, pode ser os dias sem dormir, pode ser a tosse, pode ser o estresse, pode ser essa correria, pode ser muita coisa. É o É conjunto. o É o, conjunto, é o conjunto. né? Que explodiu. Uma coisa só uma tosse não ia fazer a PTI vir. É o conjunto. É. É o conjunto. Foi o que o médico falou, né? Ele falou, Geisa, não é por conta dessa tosse, pode ficar tranquila. Não, não é. Aí, eu vou fazer a última pergunta, tá, gente? Que eu, eu sei que vocês queriam ficar aqui para sempre, mas ela tem família. Todo mundo tem 9h30 da noite. Mas é que eu acho que é uma pergunta importante. Como que lidar no sentido de o próximo passo?
Como que lida, né, nesse sentido? Quando cai a bigorna da PTI na sua vida. Caiu a PTI na minha vida. Eu não conheço nenhuma pessoa. Olha, a gente tem 4.000, quase 4.500 pacientes aqui seguindo. Não conheço um paciente que fale para mim: a minha vida antes da PTI era assim e continuou igual. Não continua. Muda a vida de todo mundo. Não tem uma paciente, um paciente, criança, que vai falar que a vida não mudou em nada. Muda. Então, assim, como lidar com a mudança que a doença como a PTI ou uma doença autoimune traz? Além da aceitação. Porque vai mudar. É fato. Vai mudar. Como lidar com isso? Olha, como eu tenho uma mente bem assim, eu prefiro acreditar que realmente eu sou tão rara, eu sou tão linda, eu sou tão maravilhosa, que a doença me fez ser especial, né? Então eu ressignifico isso pensando exatamente assim. Olha, eu sou uma pessoa extraordinária, porque eu fui escolhida para ter uma doença, infelizmente, que é rara, que é difícil, que é uma caixinha de surpresa, mas eu escolho lidar com ela, eu escolho aceitá-la, eu escolho continuar vivendo e buscando os meus sonhos, os meus propósitos, os meus objetivos, né? Eu escolho não me entregar. Então, quando você fala dessa temática, né, do Setembro Roxo, escolher superar, eu acho que e nós batemos muito nessa tecla, nessa live, a respeito do aceitar e do escolher, é realmente o escolher. O escolher e entender que, olha, não é porque hoje eu tenho um diagnóstico, uma sentença sobre a minha vida, que eu sou obrigada a viver alienada a isso. Porque essa alienação nos prende, nos torna escravos de uma doença. Tem uma frase que muitos pacientes raros usam, é da comunidade da Aliança Rara, essa frase, né? Então, vários pacientes raros usam o quê? Aí usa o nome da doença. Então, seria: eu tenho PTI, mas a PTI não me tem. Isso, é isso, entendeu? Então, por isso, quando eu digo assim, olha, Mas eu tenho... vou falar, eu fiz live com vários pacientes, já conversa, já fiz. Todo mundo que tem essa vibe que você tem, que eu tenho, assim, mais pra cima, que a gente tem uma vibe pra cima. Sim, É sim. igualzinho, é a mesma coisa. A gente fala a mesma coisa. A PTI mudou minha vida e pra melhor. E eu sei que é estranho, gente, você que tá aí ouvindo agora e que tá numa fase bad, acabou de descobrir a PTI, tá triste, tá falando que essas loucas estão falando que a vida melhorou depois de uma doença dessa grave. Melhorou. Eu Mas virei é a uma pessoa. forma. Eu virei uma pessoa Exato, é a melhor. forma que a gente lidar com a situação e escolhe entender isso. Ó, domingo me chamaram para para falar a respeito, né, do que eu passei. E aí eu fui numa igreja falar a respeito disso. E quando eu desci, assim, né, do púlpito do que eu estava falando, uma senhora veio até mim e ela falou assim para mim: eu precisava ouvir tudo que você falou, porque há 10 anos atrás eu passei pelas mesmas coisas que você e eu havia me esquecido de como foi difícil e como hoje eu estou bem e superei a situação. Então, quando eu falo para vocês que essa situação me faz olhar para mim como uma pessoa especial, não é porque eu estou sendo soberba, é porque é meu ego que está inflado, não é isso, mas é saber que eu posso ser um canal, né, para ajudar outras pessoas, né, para que elas se fortaleçam. Então, eu escolho ressignificar a minha história e entender a minha vida e entender que eu sou um instrumento. Eu falo, todo mundo que tem PTI acaba virando missionário de alguma forma, porque a gente só fala da PTI pros outros. Né? A gente virou representante comercial da PTI. É Mas é porque isso. a gente sabe também a lacuna de informação e de solidão quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que nenhum amigo nosso tem, nenhum Exato. familiar nosso tem. Só tem você. E aí, até você achar a PTI Brasil, que graças a Deus, cada vez mais estão achando mais rápido. O Google não tem me ajudado muito, mas vamos lá. Achei a PTI Brasil, mas até achar a PTI Brasil, você acha que eu sou a única pessoa no mundo, no planeta inteiro, que tem essa doença.
que você acha que não tem mais ninguém. Aí você acha o PT Brasil, descobre que só aqui tem 4 mil, lá no Facebook tem mais 1.000, tem 30 mil no Brasil, sei lá, no mundo deve ter uns 500 mil, 800 mil por aí. E aí você fala, nossa, eu não sou tão rara assim, né? Que bom, eu tenho uma família roxinha. Por isso que eu falo família roxinha, gente. A família roxinha, que eu sempre falo, desde o início da PT Brasil, é porque a gente é uma família mesmo. Ninguém próximo a você, por mais que te ame, vai entender o que você passa com a PTI. A não ser outra pessoa com PTI. Sim. A gente aqui, a família é isso. Nós nos fortalecemos, um fortalece o outro aqui, né? E é exatamente, você que está nos assistindo, você pode ter certeza, você também é um instrumento na vida de outra pessoa com PTI. Você fez a sua família ficar alerta. Você fez os seus amigos irem ao médico fazer exame, que eles não iam. Sim. Você fez um monte de gente doar sangue que nunca tinha doado. Então, assim, você moveu uma Moveu. estrutura em volta, sabe? Você salvou vidas que você nem faz ideia, porque 20 pessoas foram doar sangue. Aquele dia, Sim. 4 foram atropeladas e graças aos seus amigos que foram por você, tiveram a vida salva com o sangue doado. Assim, eu tive a mesma campanha, que você teve uma campanha, eu também tive, né? E foi. Eu não fazia ideia. Na verdade, assim, eu tava lá internada, e aí um casal de amigas minhas virou para mim e falou assim: não, falou com a minha irmã, armou tudo com a minha irmã. E aí elas só falaram pra mim, marcaram no Facebook, falaram assim: ó, a gente tem uma surpresa para você. E elas tinham chamado uma artista fez uma caricatura, uma desenhista, ela fez uma caricatura minha e pôs: a Marília precisa de ajuda. E colocou numa página feminista, que ela tinha milhares de seguidores lá, pedindo doação de sangue, porque eu tava precisando de sangue. Como eu perdi muito sangue, eu tava precisando muita bolsa de sangue. E aí o hospital falou: você precisa repor. Porque você, tipo, eu tava acabando com o estoque do hospital. Aí eu falei, meu, eu tava tomando 6 bolsas, gente, por dia, pra vocês terem uma ideia. E aí ela falou, e ela fez isso. A Renata falou, hoje eu sou coordenadora do Hemocentro e luto pela causa lindamente. Tá vendo, Renata? Que a Renata é crônica, tem a PT há muito tempo. É isso. E aí ela fez isso e colocou. E aí ela me marcou meu arroba. Só que eu não me manifestei lá na publicação, sabe? Mas eu comecei a ver os comentários. A chuva de amor de gente que eu nunca vi na minha vida. Porque ela contou a minha história rapidamente ali, e o que eu tava passando, e pediu a doação de sangue. Aí, no dia seguinte, nem no dia seguinte, no sábado, veio a diretora do Hemocentro falar comigo no. Quem é a Marília? Ela era uma médica muito engraçada. Ela entrou gritando, quem é a Marília? Aí eu falei, sou eu? Tá causando no Eu vou Hemocentro. levar bronca. Igualzinho que aconteceu comigo. Não, eu achei Igualzinho, viu, que eu ia Maria? levar bronca porque eu acabei com o sangue do hospital. Eu falei, sou eu. Aí ela falou assim, mulher, você lotou o estoque do hospital. A gente tá mandando pro HC a doação agora, porque já não tem mais onde pôr. Veio 40 pessoas ontem, veio não sei quantas. E eu falei, gente, eu fiquei muito feliz. Mas não por mim, porque eu já tinha tomado sangue. Eu fiquei numa felicidade que eu falei, cara, não tinha minha foto lá, era um desenho do meu rosto. As pessoas não sabiam nem quem eu era de fato. E elas foram doar sangue, assim, lotaram o Hemocentro lá, a ponto de eles mandarem metade do sangue lá para o HC, para completar o estoque do HC. Eu falei, cara, isso é muito surreal. Assim, é um amor. Por isso que eu também acho que você tem isso, eu também tenho essa positividade, porque a gente sabe que o ser humano é bom. Ah, mas Sim. o mundo, mas as coisas. Tá, gente, tem gente ruim. Mas o bom, Mas existem pessoas boas. o bom supera. O amor, o bem supera. Ah, e é isso que você tem que pensar no momento de aflição da doença. O amor vai O superar. amor. O seu amor por você, o amor da sua família por você, o seu amor pela sua família. O amor vai te fazer superar. Eu sempre falo de amor quando eu falo de PTI. Eu vou chorar aqui, não vou chorar não, me segurar. Mas, mas eu acho que fazer terapia é um ato de amor próprio. Com certeza. É um Com certeza. resgate. É se amar em primeiro lugar. É você cuidar de si mesmo. É um cuidado, é um autocuidado. Né? É algo que ninguém pode fazer por você. É só você. E é uma experiência muito louca, gente. Vai ter dia que você vai chorar muito? Vai.
A doutora aí deve achar muito engraçado, né? Que você deve ter paciente que numa semana tá gargalhando com você, na semana seguinte tá chorando e gastando todo o seu lenço, né? A Ai, mototerapia sei, altos e baixos. eu era dessas. Quando eu ia presencial, meu Deus do céu, eu já chegava chorando e saía rindo. Em uma hora eu oscilava num grau, mas é isso, gente. A gente fez essa live. Primeiro vocês conheceram essa maravilhosa, porque a Geisa, a sua história é muito linda. E as mães roxinhas, as tentantes, tem tentante aqui no grupo também. As tentantes, tá aí, ó. É possível engravidar e É ter possível PTI, engravidar. ficar em remissão no meio da gravidez, milagres Ixi, acontecem, entendeu? Essas coisas, olha, exatamente. não, total. E é importante falar disso porque tem muita gente nova assim no diagnóstico e fala, eu queria ter filho, não vou poder ter filho. Eu falo, quem disse que você vai poder ter filho? Ah, porque o médico falou que eu vou ser irresponsável se eu ficar grávida. Eu falei, troca de médico, Não, procura outro obstetra. Esse daí tá ultrapassado. não pensa nisso, gente. Ó, o meu GO, por exemplo, ele falou pra mim que ele fez um parto de uma mãe com 3.000 plaquetas. Ele montou o arsenal lá de plaquetas, sangue, e ele falou, Geisa, Não, e ele fica tem uma tranquila. técnica, né? Tem uma técnica de fazer o parto Ele tem em uma menos técnica. tempo. Faz o corte vertical, não é o corte horizontal, né? É, Faz um vertical, abre rápido, tira o bebê, já sutura. O outro rápido. tira. É rápido. Parto em 17 minutos, é uma coisa bem rápida. Sim. Então ele falou, não se preocupa com isso, né? Não se preocupe com isso, tá tudo certo. E é sobre o que você falou, tem tantas mãezinhas aí, futuras mãezinhas, não permita que essa situação, que a PTI, faça com que você perca o seu sonho de ser mãe. Não Vale se a pena, gente. limite, não se limite. A vida é tão linda, a E a gente Ana, precisa viver. no grupo, a Ana teve 3 filhos. Com a PTI voltou, a PTI dela voltou nas 3 gravidez. Ela teve gravidez de risco 3 vezes, parto de risco 3 vezes. Tá aí os filhos grandes já. Isso É isso. naquela época, tá? Nem tinha os remédios que tem hoje. Então, assim, não se limite. Essa é a verdade. Não se É, limite. não se limite, vai ser feliz. Encare, aceite e viva. Gente, vou finalizar a live porque tá ficando muito tarde já para todo mundo. Eu vou finalizar. Mas eu primeiro queria agradecer todo mundo que estava aqui, desde as 8 horas da noite, porque eu sei que eu marco as 8 horas porque é o horário que já chegou em casa do trabalho, ou né, a criança já foi dormir, porque eu marcava às 7. Aí um monte de gente reclamava. Ah, eu tô no carro, tô no ônibus, tô no metrô, Uhum. não consigo. Tá bom, então vamos marcar às 8. Então eu queria agradecer quem ficou até às 10, porque os guerreiros aí. E queria agradecer você, que você é maravilhosa, você sabe. Eu já te Ai, falei 500 vezes que você é maravilhosa. obrigada. Você é uma inspiração. Então, eu espero que você viva toda a plenitude desse fim de gestação e que seja Nossa Senhora do Bom Parto seja um parto incrível. E aí a amamentação vai amamentar, gente que não derruba a plaqueta de bebê amamentar, pode Pode amamentar, não passa pelo amamentar, leite, gente. pode amamentar. Pode amamentar, não tem problema, não vai Você transmitir, porque a multiplica esses PTI não é frutos. transmissível. Não, não é. E que você multiplique esses frutos, você sempre seja Obrigada. convidada e fale do seu testemunho, tá? Porque sua vida é um testemunho de fé, de perseverança, de sonho. E parabéns pela, Obrigada. pela gravidez, mamãe. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos aí que ficaram aqui com a gente. Eu sei que também às vezes é complicado, né, ficar por conta do horário. Mas eu gostaria de agradecer você também, Marília, mais uma vez pela oportunidade, né? Acho que é muito importante, é o que você falou da família dos roxinhos, nós nos fortalecermos, né? Então, foi muito importante eu ouvir você, também cresci muito com você aqui, né, nessa noite, com a sua história, com os relatos. Então, eu acho que isso é muito importante, né, para nós, como roxinhas lindas e Eu vim de maravilhosas. verde, gente, porque é setembro verde também. E aí, como a gente já fala de terapia, aí hoje, especificamente, eu pus o verde em apoio ao setembro verde, né? Que a gente sabe que é o mês de conscientização, né? De apoio a doenças psicológicas, né? Ao apoio a
a prevenção do suicídio. Então aí eu vim homenageando nossos colegas do Setembro E Verde, eu porque é Setembro vim de Roxo, e roxinha, vocês porque, viram né? o Setembro Roxo. Então a gente fez uma dupla homenagem hoje. E, bom, gente, muito obrigada a todo mundo. Quem quiser, segue a Geisa. Eu vou pôr o arroba dela aqui, arrumar a descrição bonitinho. E a live vai ficar salva, todo mundo pergunta. Eu vou colocar no YouTube mais tarde. Eu acho que hoje não dá tempo, mas eu vou colocar no YouTube. E quem quiser falar com a Geisa, ela manda lá pergunta. A Geisa faz atendimento online, Geisa? Faço A sim. Geisa faz atendimento online. Então, não quero ninguém amanhã me pedindo. Ai, me indica uma psicóloga. Olha, tá indicado, tá? Pelo amor de Deus, tá indicado. Então, vocês mandam Hum, mensagem de lá, fala com a Geisa. E boa noite para todo mundo. Obrigada, meu amor. Nossa boa Senhora noite, do Bom pessoal. Parto Um vai fazer um beijo para parto mais. todos. Muito obrigada, viu, gente? Tamo aí junto. Marília, qualquer coisa, me grita um coração, um beijo no seu Tá coração. bom. Um beijo. Tchau. Tchau.